Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Existe Arte em Seus Poemas, no ABA Estúdio. Meu nome é Elisa e hoje vamos apresentar esta iniciativa que visa atender a um trabalho de extensão curricular da Faculdade de Biblioteconomia do Claretiano. Nosso foco é a interação intergeracional, promovendo o convívio familiar e comunitário por meio de experiências artísticas inclusivas. A arte e a literatura têm o poder de conectar gerações, revelar talentos e derrubar barreiras, criando um espaço de troca e aprendizado mútuo. O Dia Mundial e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, celebrados em 2 de abril, foram instituídos pela ONU em 2007 e pela Lei 13.652/2018 no Brasil. O objetivo da data é ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, TEA, destacando os direitos e necessidades das pessoas autistas, além de promover a inclusão e combater o preconceito. A data é representada por diversos símbolos, cada um com um significado especial. Quebra-cabeça simboliza a complexidade e a diversidade do TEA. Girassol representa a luz e o crescimento das pessoas autistas. Cor azul, escolhida devido à maior incidência de diagnóstico em meninos. Cordão de quebra-cabeça indica que o usuário pode precisar de atendimento preferencial. A conscientização sobre o autismo é essencial para garantir aceitação, inclusão e acesso a diagnóstico e intervenções precoces, promovendo uma sociedade mais justa e acolhedora. Hoje temos a honra de receber três convidados muito especiais. Entre eles, Lívia Oliveira, pintora e poeta, que traz sua sensibilidade artística e sua vivência como pessoa autista para enriquecer nossa conversa. Junto a ela, seu avô, Sebastião Salomão de Oliveira, também pintor e poeta naife, e sua mãe, Daisy Lúcide de Oliveira. Juntos, vamos conhecer mais sobre suas histórias, que mostram como a arte pode ser um elo entre gerações e uma ferramenta poderosa de expressão e inclusão. Olá, Lívia. Vamos falar um pouquinho da sua arte. Como entrou na sua vida a arte e você sempre teve conexão com a pintura e a poesia? Oi, meu nome é Lívia, eu tenho 22 anos. Na verdade, eu desenho desde que eu me entendo por gente. A minha mãe, ela me ensinou a desenhar quando eu tinha 3, 4 anos. Eu sempre gostei muito. E aí, quando eu estava com uns 12, 13 anos, eu comecei a me aprofundar em desenhos realistas. Eu desenhava rosto e pessoas assim. E eu continuei desenhando assim, pessoas, né? Até uns 17 anos, aí depois eu parei por um tempo, e em 2023, aconteceu uma coisa que eu tive uma perda de uma pessoa, e eu estava passando por um momento muito difícil, então eu resolvi começar a pintar com tinta a óleo em quadros, pra tentar me distrair, e acabou que eu descobri uma paixão, assim, tanto que eu nunca mais desenhei em desenho de papel, assim, só em quadro mesmo, porque eu realmente gostei muito. E poemas, eu sempre gostei de escrever também, eu lia bastante livros, e quando eu tinha uns 11 anos eu até escrevi um livro, mas era coisa de criança mesmo. E eu comecei a gostar de poemas por causa do meu avô, porque ele escreve poemas. E quando eu era adolescente eu escrevia bastante. Hoje em dia eu não escrevo tantos, é mais, assim, quando dá um momento de inspiração. Eh, mas é isso, assim, a arte sempre esteve presente, assim, na minha vida. Então, continuando, eh, aproveitando falar um pouco com o avô, seu Sebastião, como foi perceber o talento de sua neta? Você incentivou desde pequenas? Sim, eu tô com 91 anos de idade e eu sempre fui, assim, eh, direto na pintura, gostava muito da pintura. Eu pintava até casca de tartaruga aqui na Figueira. E assim me dediquei à pintura há muitos anos. E agora, depois de velho, estou começando outra vez. Estou com meus quadros aí bonito, tenho tenho feito,
partes da cultura, eh, pássaro, pintura daqui do litoral, e assim, depois de um pouco tempo, que já aí eu estava na prefeitura, saí da prefeitura com a ideia de fazer uma poesia. Entrei na Sequitur e lá me incentivaram, me ajudaram, aí eu fiz um livro de poesia, Alma Caiçara. E O senhor eu quer ler posso uma poesia agora ou vamos deixar para o final? pode ser agora, né. O senhor quer ler agora? Então Então fique à vontade. eu tenho 2 poesias para dedicar. Essa poesia aqui o título dela chama-se Minha Infância. Minha infância é um porto com navios cheios de bandeira diante de uma praia onde eu nasci. Os gessificadores das canoas, com as grandes partiram, dava-se o desejo de a travessias aventureira. E o mito das ondas e das sereias, do som fazia eu sonhar com outras terras estrangeiras. A noite era longa e a praia sonolenta. Lá no infinito, luzes vermelhas piscando, o cheiro do além chegava com o vento. A brisa soprava fria, cálida, sublima e serena. Eu ficava a pensar, a cismar, como um menino, que além desse mar, além de tudo, estava o meu esperar. O meu destino, o bem que eu partisse, iria eu encontrar. Muito bonito, seu Tião. O senhor acha que a sua poesia e esse gostar da arte incentivou a sua neta Mui desde pequena? muito, muito, muito. Eu tenho a primeira poesia que eu fiz, eu tenho uma recordação da minha mãe, da minha esposa. Então eu vou ler ela porque é um praxe, né. É. Lembranças infinitas. Ao lembrar com saudades os momentos da vida, como era lindo o amor com você, minha querida. Muitos anos se passaram, que juntos nós tivemos alegria, nós roda todos os momentos do dia em que nós casamos. Agora a saudade vem, o tempo nos faz esquecer. Você partiu para o céu e agora eu não posso mais ver. A tua lembrança é como primavera em flor, todos os vales perfumados e o aroma perfuma o amor. Lá no céu tu estás, junto com os anjos a cantar. Nós aqui na terra, tua lembrança faz nos chorar. Muito lindos, seu Sebastião. Então aproveitando que está a filha desse amor, né, entre o senhor e a senhora Ofélia, a gente vai conversar um pouquinho com a mãe da Lívia e vamos saber um pouco sobre o talento da sua filha, Daisy. Oi, tudo bem? Então, a Lívia, desde que ela era criancinha, eu via que ela tinha um dom sim. E aí eu desenhava e fazia ela imitar meus desenhos, né, claro que não saía muito igual, mas ela tinha uma noção do que eu pedia. Desenhei uma bicicleta, ela tinha noção de que era uma bicicleta, mas não, sim, nítido, né, mas aí eu vi que ela tinha o dom para isso. E aí eu incentivava ela a desenhar, sempre mostrava o desenho para ela. E aí ela começou a desenhar em caderno de desenho, como ela falou que ela desenhava rosto, ela via um rosto de uma artista, ela desenhava de pessoas. E aí eu falava para ela colocar o talento dela numa tela. E ela achava que na tela não ia sair perfeito, como no lápis de cor. Eu falei que sairia sim, se ela tem esse dom, qualquer lugar que ela desenhasse, sairia um desenho perfeito. Até eu comprar uma tela para ela e uma tinta a óleo, e ela foi fazendo o primeiro desenho dela, e saiu perfeito, ela se interessou, e aí ela começou a pintar.
E hoje desenvolveu todas essas pinturas dela. E você acha que essa forma de arte ajudou no desenvolvimento e na comunicação dela? Sim, ela era muito tímida, demais, né. E através do desenho, ela expressa muito o que ela sente, né, como ela fala que quando ela tá pintando, ela é outra pessoa. Ela esquece dos problema que todo mundo tem, né, e ela acaba esquecendo um pouquinho dos medo, da timidez, que hoje ela não é mais tão tímida como ela era. Através da arte, ela desenvolveu isso sim. Então, Olívia, você pode falar um pouquinho como funciona seu processo criativo? Então, é meio aleatório, na verdade, assim. Tem vezes que eu faço vários quadros um atrás do outro, assim, durante semanas, e tem vezes que eu acabo que não consigo pintar nada. Já tiveram vezes de eu querer fazer alguma coisa e não conseguir, e apagar e fazer de novo. Então é meio aleatório, assim, tem que estar com um pico de inspiração mesmo. Tanto que o primeiro quadro que eu pintei foi esse desse gatinho aqui, tá até um pouco meio velho, que é o gato da pessoa que eu tive a perda, né, que foi por causa disso que eu comecei a pintar. Então a inspiração que eu tive foi de pintar esse gato, e o segundo foi a lua, o terceiro foi esse aqui, que é o dia e a noite, né. Então são mais, assim, em momentos que eu tô com algum sentimento que eu não consigo expressar, que eu consigo pintar melhor, assim. E o senhor, seu Sebastião, o senhor se inspira na sua poesia e sua pintura, o que o inspirou? Desde jovem, né, que o senhor já faz esse trabalho artístico, tem Então, outros também, né, isso. e tem alguma história no seu processo de criação? A história é o seguinte, é a evolução do tempo, porque cada pássaro que eu enxergo comendo uma fruta é uma história para mim. Uma formiga carregando a outra, eu fico imaginando. E tudo isso entra na minha mente, os desvios das coisas ruins, só entra coisa boa. Poesia para mim é todo momento. Se eu ver uma criança chorar, o meu coração palpita demais. E os seus netos, a Lívia e os outros netos que o senhor tem, participam dos seus momentos de criação? Quando o senhor, pintava, quando eles eram mais jovens, o senhor lembra dos seus netos se Sim, interessando sim, por sim, isso? A demais. Lívia, Todo a mundo. Deise, que é sua A filha, Deise, se eh, interessava pelos seus processos de sim, criação? A Maísa, mais velha, até meus netos, o Abner, o Bacuque, quando Sempre eu gostaram. pintava, eles estavam junto de mim. Isso aí me incentivava demais, né. Até hoje, eu fico imaginando, que mente que eu tenho, tão grande assim. Então, eu ontem, eu estava fazendo um papagaio, para arrancar o olho dele para arrumar, né, até furei minha mão. Uhum. Então, nessa hora, eu comecei a lembrar como que o papagaio anda, como é que ele vive. Então eu vou fazendo. E outra coisa, a história da minha vida, eu tenho uma casa aqui da Figueira, que é a casa que eu nasci aqui, né. Então eu toda vez eu desenho, e agora eu estou fazendo uma bem especial. Então, todo momento, a Deise até diz assim: "Meu pai não precisa nem comer, nem jantar, ele vive de poesia". Não é que eu vivo de poesia, eu gosto da poesia. Aproveitando, Deise, vocês já criaram algum trabalho artístico juntos? Sim, nós muitas vezes, né. Meu pai, ele começou indo na área da minha casa, né, fazendo os trabalho dele. Aí um dia ele teve uma ideia de fazer flores de escama de tainha, de peixe, tainha. Aí eu via ele fazendo, ele pegava aqueles fiapinho do coqueiro para fazer o talo, né, da flor, e as escamas ele ia colando assim em volta,
E aí eu comecei a olhar e falei: "Pai, isso aí poderia melhorar". Aí eu peguei umas miçanga, falei: "A sua flor não tem miolo". Aí eu comecei a colocar as miçanga no meio para fazer o miolo, e ficou legal. Aí eu falei: "Pai, me ensina que eu também quero fazer isso". Aí ele me ensinou como é que colava, né, só que eu tive a ideia de não colar com a cola quente, porque a cola quente deixava muito grosso. Então isso a gente vai aprimorando as artes, né. A gente vai tendo umas ideia, como diz: "Duas cabeça pensa melhor", né. Ele fez de um jeito, eu achei que do jeito que eu imaginei sairia melhor. Aí o que que eu fizemos, nós começamos a furar as escama, ao invés de colocar a cola quente, que ela ficava toda grossa, ficava um trabalho meio assim, dizer feio. Aí ele fez um negocinho assim, com uma ponta igual de uma agulha, e a gente furava as escama. Aí começamos a colocar as escamas assim, a última escama, que eu jogava uma cola quente na ponta daquele cabinho e colocava a miçanga. E começou a ficar bonito. Aí eu tive mais ideia, comprei spray colorido, comprei um spray verde, um spray cor de rosa, e eu espirrava nas escamas, né, pai. Colocava assim, e começou a ficar bonita. Aí cada flor foi ficando de uma cor. E também a gente passava o spray transparente para ficar bem natural as escamas. E aí ele teve a ideia de uns, o osso de boi não, osso de boi, foi feito um vaso de um osso de boi. Olha só que legal. E aí tudo da natureza. A nossa obra-prima, a gente tirava da natureza, nada comprado. A única coisa comprada era spray e as miçanga, porque as pétalas vinha do mar, do peixe, e o vaso era o osso de um boi que já estava morto, e também de uns bambu. Tinha uns bambu perto de casa, aí meu pai lixava, invernizava o bambu e o bambu virava vaso. Tudo que eu achava que ia dar um vaso, a gente pegava. As as conchas do mar também. E aí viraram uns vasos muito bonito, que teve muitas pessoas que se interessaram, compraram da gente. Inclusive, tem uns desse que tá aqui no Museu da Enseada, foi levado ali. Está ali uns vasos nossos, né, pai. E nisso, assim, ele me ensinou, ele fez, me ensinou e eu aprimorei diferente. Igual a Lívia, com a arte dela, ela vendo meu pai pintar essas casa que os quadros do meu pai, ele gosta muito de fazer casas, né. E a Lívia já foi tendo também uma ideia, as ideias dela é diferente os quadros, mas tudo se volta a isso. Então, você, Lívia, você pode nos falar então, se você sente que a arte te ajuda a se comunicar de maneiras que as palavras não conseguem? Sim, com toda certeza. Tanto que eu quero muito, algum dia que eu possa fazer isso sempre, sem ter que ter algum outro jeito de me sustentar, digamos assim, né. Mas eu gosto também muito de teatro, então eu gostaria de fazer algo com teatro e com pintura também, porque isso me salva de várias formas, assim. Sempre que eu tô mal, eu fico pensando que eu quero pintar, que eu quero fazer alguma coisa artística, assim, porque pra mim a arte é tudo, assim. No momento você está estudando É, alguma coisa? Em que lugar? então no momento eu faço faculdade no IFE, eu faço processos gerenciais, não tem nada a ver com arte, mas, é um curso que eu quero fazer, assim, porque é o que tem mais opção de mercado no momento, né, porque eu quero ter primeiro alguma estabilidade para no futuro eu conseguir fazer o que eu realmente quero, que é arte. Seu Sebastião, o que significa para o senhor, ver a arte de sua neta compartilhada neste projeto? Para mim, eu vou dizer a franqueza e a verdade. Por os meus filhos serem feliciados com todo o projeto que existe e aqueles sejam felizes, para mim,
o que eu posso dizer é que para mim representa uma fonte de água quando nasce, como o rio Tietê. É 3 pingos d'água e lá embaixo tem um rio muito grande. Para mim, é uma fonte que começou a nascer e eu me organizo assim e fico feliz por no fim da minha vida, com 98 anos de idade, eu ter essa felicidade de estar aqui junto com as minhas filhas e a minha neta. E outra coisa, não só as minhas netas, mas aqui, a Elisa com seu marido e seus netos estão aqui também organizando esse evento. Eu fico feliz, porque eu tive muitas ideias, mas eu não tive apoio. Eu gostaria de perguntar para Daisy e Lívia, o que vocês gostariam que as pessoas entendessem melhor sobre o autismo e a arte? Você pode falar um pouquinho, Lívia? Sim. Então, eu sou autista, nível de suporte 1, e uma das dos sinais de autismo, né, digamos assim, é hiperfoco, e o meu hiperfoco é a arte. Eh, e tanto que, tipo assim, eu perco horas de não é perder, né, porque é uma coisa que eu realmente amo, mas eu passo horas pintando e eu nem percebo justamente por ser um hiperfoco. E sobre o autismo, que eu gostaria que as pessoas soubessem mais, é que eles não invalidassem tanto, porque pelo que eu vejo muito, as pessoas, elas só como posso dizer? Elas só respeitam o autismo se a pessoa for nível de suporte 2 ou 3, se ela não falar, ou se ela for uma criança, entendeu? As pessoas esquecem que autista nasce, é bebê, é criança, adolescente e vira adulto e vira idoso. E as pessoas elas invalidam muito o nível 1 de suporte, que é o que eu sou, porque eles acham que é leve, só que não existe autismo leve, porque não tem como você ter menos ou mais autismo, né. Eh, e se fosse leve, não seria autismo, porque todo autista tem muitas dificuldades. Eh, e é isso, sobre o autismo, eu realmente gostaria que as pessoas se informassem melhor e parassem de banalizar o nível 1 de suporte, ou também outras pessoas que são nível 2 ou 3, mas que não tem aquele estereótipo autista que eles pensam que tem obsessão por dinossauro, essas coisas bem estereotipadas mesmo. E sobre a arte, é uma coisa meio difícil, na verdade, de conseguir isso, digamos assim, que eu vou falar agora. Eu queria que a arte fosse o suficiente no mundo. Infelizmente não é, porque como eu falei que eu tô fazendo uma faculdade de uma coisa que não tem nada a ver com arte, mas é pra eu conseguir me estabilizar pra depois eu fazer o que eu gosto, justamente porque não dá, tipo assim, se eu tivesse uma condição boa, eu poderia estar fazendo já o que eu realmente amo, mas não dá, porque a arte não é tão valorizada assim. Eu vejo que quadros que estão à venda, tipo, é um trabalho muito bem feito, mas tem gente que não valoriza, que fala que tá muito caro, quer colocar preço nas coisas, só que eles não entendem o que que tem por trás da arte, porque, exemplo, pintar, que é o que eu faço. Não é só você chegar e ir rabiscando e colocando tinta lá, porque, como eu falei, tem um sentimento por trás, tem toda uma história, né, por trás de cada quadro. A mesma coisa também com poemas, com músicas, então são coisas que têm que ser muito elaboradas e pensadas. E é isso mesmo, né, questão da arte, assim. Certo. Você, Daisy, qual a sua consideração? Então, como ela falou, né, o nível de suporte, né, aí as pessoas fica classificando 1, 2, 3. Eu acho que os pais deveriam de prestar atenção nos seus filhos. Ela eu demorei para mim identificar que ela era autista, mas devido assim, a gente que é mãe, a gente vai percebendo detalhes. Eu acho que os pais têm que observar os filhos. Os detalhes, são os detalhes que você percebe o autismo de cada ser.
de criança como adulto. Ela eu fui perceber depois que ela estava adulta. Quando criança eu achava que ela era uma criança tímida, porque ela não interagia muito. O ciclo de amizade dela sempre foi 2 ou 3 amigas no máximo. Ela não gostava de ambientes lotado, ela queria sair, não queria sair assim, lugares cheios de gente, ela não queria nunca estar. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Nível 1, acho que não tem nada, mas tem. Hoje, como ela disse, ela se inspirou na arte e isso foi bem para ela, foi bom. Então acho que os pais deveriam de prestar atenção e ver ajudar, né. Ela tá tendo ajuda, graças a Deus a nossa família ajuda bastante, e a gente não fica podando ela sobre isso. Então a arte dela tá mostrando todo o sentimento que ela tem, e eu acho que os pais deveriam prestar atenção nos Então filhos. um apoio familiar Dar é um tudo apoio, é essencial ter um apoio não só familiar. para o autista, mas para toda Pra a em criança, tudo, né, em para em tu desenvolver uma criança, né. sim, prestar atenção nos dons, né, que eles têm, nas cada um tem seu dom, né, basta prestar atenção e ver o que ele tem mais facilidade em aprender, né. É isso. Estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e de todos aqueles que assistiram. Em breve estaremos divulgando a exposição que faremos em um espaço público, ao ar livre, para toda a comunidade. E estarei divulgando nas redes sociais e também nas minhas e na da Aba Estúdio. E quero fazer uma consideração, que através do projeto Existe Arte em Seus Poemas, acreditamos em uma educação integral e humanística comprometida com a transformação social. Convidamos todos a participarem da nossa exposição e das atividades desse projeto, que serão divulgadas em breve. Agradecemos a todos e até uma próxima.